Hag Sukkot Sameach a todos que estão aqui presentes para mais um dia estudarmos a palavra do Eterno, nosso Deus, né? Hoje, 17 de Tishrei, 5.782, nosso calendário, Baruch Hashem. Dia 22 de setembro, calendário gregoriano. Tá? Nós estamos estudando a quarta aliá de Shabbat e Hol Hamoed de Sukkot, né? O Shabbat vai cair dentro da festa de Sukkot. Shemot, Êxodo 34, do 1º ao 3. O Morê da Noite será nosso Rosh Uriel. Shalom, shalom lekulam, Hag Sukkot Sameach a todos, evidentemente. Você está com o seu vídeo destacado ainda, né? Morei, Yosef? Ok. Então, como eu venho dizendo... Está cortando aí. Está cortando? Está cortando ainda? Shalom, shalom lekulam, Hag Sukkot Sameach. Estamos vivendo os dias intermediários dessa grande festa. E, como já disse o Morei Yosef, né, que hoje não é Morei, mas atua com Morei também. A minha porção em Shemot 34, verso 1º ao 2º, eu vou compartilhar com vocês para então iniciar. Já agradecemos também a presença de todos nesse Zoom, nesse estudo, nesse bate-papo, em forma de estudo também, né? É um estudo e onde a gente consegue ver os amigos para juntos conversarmos um pouco sobre cada porção da Torá. Deixe, então, share screen. Ok. Morei, Yusuf, está vendo a tela aí, né? Está compartilhado. Okay. Beleza. Shemot 34, do verso 1º, isso, 34, 1º ao 3º. Começando com no hebraico, Vaiomer Adonai El Moshe. Então, isso aqui não precisa nem traduzir mais para ninguém, né? Essa frase aqui, todos já conhecem, né? Já conhecem. Vaiomer Adonai El Moshe. Pesal, ou Pesal, tá aberto. Pesal Lecha, Shenei Luchot. Lavra ou prepara, hein? 2 tábuas. Pesal Lecha, para ti. Lavra para ti. Shenei, 2. Luchot, 2 tábuas. Avanim, de pedras, hein? Avanim. Aí eu me lembro sempre o Morei, a Biesa fala, né? Ave é pai, Nim, filhos, né? Vanim, Benim, né? Interessante, né? Essa palavra fala das 2 situações. Tábuas de pedras como as primeiras. Karishonim, como as primeiras. Verhatavti, e eu escreverei, Verhatavti, e escreverei nelas, eu escreverei ti, al haluchot, nelas, as tábuas. As palavras, et hadevarim, que estavam nas primeiras, asher hau al haluchot, hare shonim, nas primeiras, que estavam nas primeiras. Asher shivarta, que tu quebraste. Deus fez questão aqui, né? De lembrar que Moisés quebrou as primeiras, né? Esse negócio de quebrar e ficar escondido, não, né? Deus declara mesmo. Você quebrou, então você vai ter que agora preparar, fazer, lavrar, certo?
Você quebrou, agora você pague por isso. Aí as pessoas quebram o copo, né, que está usando, está lavando um prato e quebra, e acha que tem o direito de esconder, né? De esconder. E não é assim, né? Quebrou, foi acidentalmente, claro que foi acidentalmente, mas não pode esconder, né? Não deve esconder, certo? Deve falar, mostrar, olha, quebrei, o que fazer então agora, né? Alguma solução tem que ter, né? A pior que encontrada é esconder. Essa é a pior. Essa não é a solução, né? Esconder, não. Então, Deus faz questão aqui de falar. Aquelas, você lembra que você quebrou? Pois é, são aquelas mesmas, você vai ter que fazer, né? Prepara-te para amanhã. Para atender ao Eterno, não pode ser de qualquer jeito. A gente presencia, né? Presencia, sei lá, presencia, né? As pessoas dizendo que serve a Deus, são profetas e mais profetas, mas eles não têm uma preparação, não se preparam para isso, não procuram saber de fato como servir a Deus, e sai por aí dizendo que são profetas, são pastores, pastoras, são ministros, mas não faz uma preparação. E entre nós? E entre nós? Nós, uma vez fizemos uma preparação, estudamos a Escritura, a Bíblia, e encontramos alguém da Sina que passou para nós por meio de rádio, televisão. Esse alguém, evidentemente, podemos afirmar categoricamente. Obrigado, Iafa. Iafa está aqui me ajudando no português. É que às vezes eu sou pesado de boca, né? Algumas palavras eu não consigo falar. Mas, categoricamente, que o Rabino Ishai, claro, o mentor dessa mensagem, juntamente, como foi dito hoje no nosso grupo ministerial, o Rabino Ishai com seu filho Abiezer, teve grande trabalho, grande preparação de traduzir para o português, tudo que nós sabemos hoje, né, sobre profecia, sobre o reino milenar, tudo isso foi muito trabalho, né, muita dedicação, muita preparação para trazer uma mensagem pura para todos nós aqui no Brasil, e mensagem essa que voltou foi para outros países também, pura, limpinha, né? Traduzida direitinho com esses homens, e que posteriormente outros homens também passaram a fazer parte e fazer com que essa obra caminhasse, né? Mas também outros homens que também fizeram parte, também fizeram essa obra parar. Mas como eu disse no grupo hoje, no nosso grupo, a nossa nação, o nosso povo, né? A nação de Israel, que somos nós juntos, ela tropeça, assim, ela cai. Ela se envolve com seu próprio coração e causa dano nela mesma, mas o Pai sempre levanta ela. Depois de umas boas palmadas, o grande Pai de Israel restaura, né, com aqueles que ficaram, como Moisés disse, quem é de Deus, passe para o meu lado, né? E nós sabemos o resultado de quem não passou para o lado de Deus, né? Vê que Moisés não falou quem está comigo, né? Venha para mim, não. Quem é de Deus, passe para o meu lado, né? Porque ele era de Deus, ele estava com Deus e nunca largou Deus. Então devemos passar sempre para o lado de Deus. E para passar para o lado de Deus, temos que fazer uma preparação primeiro. Temos que trabalhar com o nosso coração. Nosso coração, às vezes, se dá uma de esperto, sabe? Querer nos induzir ao erro, nos levar ao erro. A gente tem que ter muito cuidado com o nosso coração. É maldito o homem que confia no seu próprio braço, na sua própria força, né? Em si mesmo, né? No homem, em si mesmo. Maldito ele é, porque ele esquece Deus e começa a procurar lados, né? E muitas vezes encontra lados errados e vai e abraça com esses lados. E tem vários lados hoje, né? Não tem um lado de Moisés apenas, tem vários lados, né?
E o Eterno não aceita esses vários lados. E Moisés apresentou um lado apenas, o lado de Deus. Quem ficou no outro lado não era digno de viver, né? E Moisés, sabendo disso, os matou. Eu sei que não está nessa paraxá, mas estou usando a questão do preparo. Temos que ter um preparo para adorar o Eterno. E esse preparo tem que começar no nosso coração. Tratar ele com cuidado, para que ele não se volte contra nós mesmos. Prepara-te para amanhã, e pela manhã sobe ao monte Sinai, e apresenta-te a mim, ali no cume do monte. Verraie, verso 2, Verraie nachon la boker, pela manhã, e pela manhã, logo cedo, né? Sobe ao monte, vealta boker, pela manhã cedo, sobe ao monte, El Har, monte Hal, Sinai, Har, monte, não, Har não, Har, não é Har, é Har, aqui é a letra rei, Sinai, monte Sinai, e apresenta-te a mim. Como devemos nos apresentar a Deus, né? Venitzavita li, e apresenta-te a mim, li. Como devemos nos apresentar a Deus? Como é que Deus mandou que Moisés subisse ao monte? Como? Com tábuas lavradas. Se Moisés chegasse lá no monte, lá em cima, e fosse apresentar a Deus sem as tábuas, o que aconteceria com Moisés? O que aconteceria com Moisés, né? Pois é, né? Eu estou falando aqui com minha companheira aqui ao lado, né? Aí ela falou que ele descia de novo. Eu não sei, será que seria tão simples assim? Será que Deus ia aceitar essa afronta com tanta simplicidade? É uma pergunta difícil de ser respondida, né? Porque se Deus avisou antes a Moshe, né, para que ele lavrasse as tábuas e apresentasse então a ele no monte com as tábuas lavradas, e Moisés chegasse lá, Senhor, eu esqueci. Digamos que ele usasse essa desculpa, eu esqueci, né? Quer dizer, a gente não dá nem para imaginar o que aconteceria, evidentemente, que é só uma suposição, né? Um pensamento de que isso não pode acontecer. Deus dá toda a direção para que você se prepare. A palavra está na nossa mão, em todos os idiomas. Não há desculpa para ninguém dizer, eu não sabia. Não há desculpa. Todos os idiomas, na palma da nossa mão, quer dizer, tem como nos preparar primeiro, para depois nos apresentarmos ao Eterno. Isso não tem desculpa. Então, apresenta-te a mim ali, Sham, quer dizer, no cume do monte, al-Roshi, no, né, sobre Roshi, olha só o que é Roshi aí, cume, cabeça, né, cume, Hahar, do monte, Roshi, Hahar. Mas ninguém suba contigo, tá avisado. Mas ninguém suba contigo. Se Moisés tivesse pegado um carneirozinho para levar para lá, uma ovelhazinha bem novinha, teria feito um bom ato? Não. Mas ninguém também entre os animais, nesse caso aqui entrou também até os animais. Ninguém, nem mesmo os animais, né? Suba contigo, nem apareça homem algum em todo o monte, nem mesmo se apacentem defronte dele ovelhas ou bois. Eu estava pensando, né, quando eu pus o meu nome para fazer parte hoje, nessa plataforma, estava pensando, a terra se tornou imprópria. A terra se tornou imprópria para receber Deus. Quando nós pecamos, a terra tornou-se imprópria, a terra foi impurificada pelas nossas
transgressões. E então a relação de Deus com a terra ela foi interrompida. E Yeshua, a missão de Yeshua é trazer de volta essa unidade de Deus com a terra, como se diz? Conexão. Essa conexão, obrigado, essa conexão direta de Deus com a terra, que o pecado cortou. Né? E Yeshua vem trazer isso. Yeshua, na verdade, de certa forma, já conseguiu fazer parte disso, né? Já conseguiu fazer parte disso. E no retorno dele, para instalar o reino milenar, ele vem concluir o restante que falta para, então, essa conexão de Deus com a terra seja plena. E aí vamos ver isso lá em Apocalipse, né? Onde diz que Deus habitará com os homens, o tabernáculo descerá, a cidade santa descerá, e Deus habitará com os homens, e os homens habitarão com Deus. Né? Porque era assim para ser, e foi assim em alguns momentos, antes de Adão desobedecer, era assim que era feito, né? Deus descia do céu às tardes ali, fazia companhia para Adão, conversava, né? E um dia que ele desceu, Adão estava escondido. Olha só o sinal da desconexão, né? Adão se escondeu de Deus, pronto. Ali começou, digamos bem, numa palavra bem simples, a desgraça na terra, né? Aí a natureza passa a gemer, com o tempo vai piorando, e a terra sofre, tudo sofre. Então, tem que haver, sim, essa preparação. Eu vou mostrar um texto também aqui na Brit Hadashah, onde se fala da lei. Romanos, né? O apóstolo Paulo, ele fala o seguinte, 5, 13 e 14. Porque até a lei estava o pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então, a morte reinou até a lei, ou seja, até Moisés, a morte reinava. Não é? Os homens viviam a seu bel prazer, e poucos homens tinham, bem poucos mesmo, se mantiveram, a partir ali de Enos, né? Se mantiveram com uma conexão com Deus. Né? Então, a morte reinava de forma tremenda, né? A morte reinou desde Adão até Noé, até Moisés, que diga. Sem a lei, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Então, a importância da lei, coisa que é tão negada pelos povos, isso faz sentido. Né? A gente fala que o gentio não gosta da lei, mas é verdade, é natural, não foi dado lei para eles. Esse mesmo gentio, veja bem, esse mesmo gentio que não gosta da lei de Deus, que diz que não é para fazer isso e aquilo, mas esse mesmo gentio vai trabalhar numa grande empresa que tem várias leis, vários regulamentos, e ele se torna um exemplar funcionário daquela empresa. Observador das leis, de suas obrigações dentro daquela empresa, um homem zeloso, um homem exemplar, e aparece até a foto dele como o melhor funcionário do mês, porque ele dá exemplo de obediência às regras, né? Que não deixam de ser leis, né? Tá? Por quê? Porque ali ele entende que foi dada para ele. Ele recebe, ele vai para aquela empresa, aquele patrão assina sua carteira, e ele, então, assume de coração que aquelas regras devem ser observadas, porque foram dadas a ele. Mas a Torá não foi dada ao gentio. O gentio não tem compromisso. O gentio nunca disse sim para Deus, em sentido de nação, né, evidentemente.
Mas individualmente, sim, Baruch Hashem, que Deus nunca fechou, né, a chamada porta, né? Porta nenhuma é fechada, como é dito aí, porta fechada. Deus nunca fechou porta. Isso na minha visão, não existe, né? O que acontece e vai acontecer é que chegará um tempo dos gentios, onde Deus assumirá o governo da terra por 1000 anos por meio de seu filho, e depois o próprio Deus passará a reinar agora na eternidade para sempre, onde não mais será necessário a lei escrita, porque todas as pessoas de todas as nações que estarão no Olam Rabá, no reino eternal, conhecerão a Deus, né? Então, a outra passagem diz que a lei foi dada por causa do pecado, quer dizer, não havendo pecado, não há lei. Que o pecado é a transgressão da lei, né? E a Romanos 3, eu tenho aqui um tempo ainda, eu faço questão de ler Romanos 3 até uns versos, que diz assim: qual é logo a vantagem do judeu, ou seja, daquela nação que recebeu a Torá? Qual é a vantagem? Que lá no pé do Monte Sinai, Moisés, eles não podiam nem tocar na frente, nem seus animais, mas, no entanto, Moisés desce 40 dias depois, com as tábuas escritas pelo dedo de Deus, né, para ensinar ao seu povo, né, as palavras do Eterno, as santas palavras do Eterno, tanto escritas na tábua, nas tábuas, como também na mente de Moisés, né, que ele então dita para o povo e escreve posteriormente no livro, né, e deixa para o povo até os dias de hoje. Então, qual é, então, a importância, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira. Porque, primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas. Pronto, então, não tem mais, não tem outra razão. A razão primordial é que as palavras foram confiadas a quem? A eles, ao judeu. Então, isso é indiscutível. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De forma nenhuma, né? Ele já responde aqui, de maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Ou seja, o que nós fazemos de errado não vai mudar Deus, não vai alterar Deus. Se você deixa de servir a Deus, se você fizer o que for, de pior absurdo, não vai mudar Deus. É você que vai ser mudado, é você que vai ser destruído e acabou. Ou você se arrepende verdadeiramente, e se Deus ainda quiser o seu arrependimento. É muito importante isso. Tem um certo momento que Deus já não quer perdoar. Deus já não quer perdoar. Ele já quer matar, né? Como ele fez, como nós sabemos que ele fez com 2 filhos de... Eu esqueço, Arão, né? Foi Arão? Foi Arão, né? Ele... De Eli, né? Eu sempre troco as duas. Eu sei que ele disse, não desejei matá-los, quer dizer, não adianta mais. E ainda proibiu, eu troco as duas situações, Eli e Arão, e ainda proibiu que esse pai chorasse. Tá? Proibiu que esse pai chorasse, né? Só foi Arão. Foi Arão, né? Só foi um filho, né? E qual foi os 2 filhos? Foi de Eli, né? Dele. De Eli, né? Então, verso 5. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, de que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? E aqui coloca aqui entre aspas, entre parênteses, falo como homem, né? De maneira nenhuma, de outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas, se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, por que sou eu ainda julgado também como pecador? E por que não dizemos, façamos males? Não dizemos como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens?
a condenação desses é justa. Né? Não tem medo. Vamos fazer o mal para que venha o bem? Aí é zombar, né? A condenação desses é justa. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já antes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Ninguém está sobre isso aí. Está debaixo. Somos todos devedores. E é pela graça de Deus, todos devedores, todos, tanto judeu como gregos, no caso, né? E é pela graça de Deus que, então, nós, que não somos melhores que ninguém, mais excelentes que ninguém, mas é pela graça de Deus que nós, então, somos salvos, né? Porque ele mesmo diz, tiro de quem quiser, me aproveitará as minhas misericórdias, né? As minhas misericórdias. Ele disse isso para Moisés, né? Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Olha só, se você está debaixo da lei, é essa situação, né? Ora, nós sabemos que tudo o que diz a lei, aos que estão debaixo da lei, quem está debaixo da lei? Quem está devendo, né? Quem está devendo. E se você está devendo, então a lei te acusa, você é condenável diante de Deus. Você deve, tem que pagar. E o que Deus vai cobrar de você? O que você tem para pagar a Deus? A sua fortuna? Seu carro de luxo de 500 mil reais, 1 milhão de reais? Seu palácio? Sua mansão em São Paulo, na Paulista? É isso que você tem a pagar a Deus? Isso tudo não pertence a você. Existe para você. Não é seu. Né? Então, o que é que você tem? É a tua vida, que você não prezou por ela. Portanto, deverá ser exterminado da face da terra, até mesmo a sua memória, porque você não tem como pagar, a não ser com a sua própria vida, que nem tua é. Tá? Então, eu separei também outro texto aqui, deixa eu ver aqui, Jeremias, acho que Jeremias. Estão chegando dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança, 20 e 42, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Então, isso aí nós já falamos, eu quero dizer, não é isso aqui, mas faz parte da sequência. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. E esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Então, Yeshua veio e fez parte. Yeshua começou a trabalhar nisso aí, no seu ministério, nos seus 3 anos e meio, e mais 3 anos e meio com seus apóstolos, cumprindo assim o ministério total de 7 dias dele, né, nessa primeira fase. Então, ele cumpriu isso aí. Ele colocou no coração de cada Yehudi, de cada judeu, a Torá. Né? Passou a guardar melhor a Torá, nós sabemos disso. A ponto até de causar ciúmes aos demais que não creram nele. Né? Verso 34.
eu queria enfatizar isso aqui. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não mais me lembrarei mais dos seus pecados. Então, esse verso 34, onde não mais ensinará a ninguém, eu entendo, né, que isso aí será, então, na plenitude das coisas, onde todas as nações já estarão conhecendo a Deus, as nações remanescentes, né? A geração que nascer durante o reino milenar e que não pecar, né, passarão para a eternidade, e a lei do eterno nos seus corações. Né? Não mais necessário dizer, você conhece o Senhor, porque não haverá dois senhores, não haverá 2 deuses, 3 deuses, 10 deuses, milhões de deuses na face da terra. Todos conhecerão a Deus. E todos louvarão ao Eterno, e de ano em ano subirão para festejar o que nós estamos agora vivendo, a festa das cabanas. Shalom a todos e muito obrigado por tudo. Muito obrigado por estar juntos. Oi? Só quero me corrigir, Rocher, pode estar gravado aí. Foram realmente 2 filhos de Arão que morreram, né? Foram Sim. unidos por Deus. Certo. Nadab. Ok, então. Muito obrigado. Então, um abraço a todos, muito obrigado pela presença e vamos continuar festejando esses dias, até chegarmos agora no dia 27 para no dia 28 de setembro, né? Estamos festejando a festa da Torá, a alegria da Torá, Simchat Torá. Lehitraot, um abraço a todos e obrigado, Zaquim Yosef.